mais um Pod Mãe. Gente, a gente fala que todos os episódios são especiais, mas esse, tipo, é muito mais, né, Beta? Esse tem... muito mais. O especial é porque, de fato, a gente muito gosta especial. de trazer conteúdo e dividir conteúdo aí com vocês. Não, tem Sempre coisa extra. Especial. Esse tem uma parte de emoção. Tem coisa extra, então Entendeu? não vão embora, porque, de verdade, esse tem novidades. Bom, mas antes de a gente falar de novidade, conteúdo e tudo mais, a gente não pode esquecer de agradecer os nossos patrocinadores. Então, o nosso patrocinador oficial do Pod Mãe é a Pipu, que é uma empresa, uma carteira digital de mãe, onde administra todos os presentes do seu filho de modo inteligente e moderno. E a Toy Mania, que é uma empresa focada em uma loja de brinquedos, onde tem mais de 2.000 produtos, todas as melhores marcas, muitos anos de mercado, que você pode confiar e que você vai achar todos os brinquedos que você precisa para o seu filho, quer para o seu filho, para o desenvolvimento dele, acima de tudo. Então, é uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento da criança. E como toda semana a gente tem sorteio, a gente vai ter um sorteio dessa semana da Toy Mania, que é uma pelúcia linda. Olha aqui do ladinho. Linda. Do Pluto, eu amo Disney, gente. De 30 centímetros. É uma pelúcia a coisa mais fofa, hipoalergênica. Não vai dar alergia na criança. Então, participa com a gente do sorteio da semana. Pra participar, é sempre lá na Pipu, tá? Então você entra, se cadastra, o cadastro é gratuito, você não paga nada pra ter a conta na Pipu. Todos os nossos episódios do Podman, que são muitos já, né, Beto? São. Muitos episódios, graças a Deus, 2 aninhos já. Você vai saber tudo sobre filhos. Juro, se você assistir do primeiro... escola. Se você assistir do primeiro ao que a gente tá agora... É uma faculdade de educação da criança, sério. Então, lá todo episódio que você assiste por lá, você ganha pontos para transferir para sua previdência ou para sua próxima viagem. Então, você pode ganhar pontos aprendendo sobre educação e também participando toda semana do sorteio. Então, toda semana tem um sorteio super legal lá. E agora... Ai, gente, eu tô até batendo o coração. A gente vai falar... 2, quantos corações? Então, a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal e que tem super a ver com a gente. Bom, eu queria oficialmente, né, Bé? Oficialmente, agora eu posso, né? Que a gente fala que a gente tem o tempo. É isso mesmo. Pronunciar que estarei... com o meu segundo bebê. Eu tô grávida. Não. Ela tá vendo? É louca, não sabe explicar, não sabe anunciar. Não sabe então anunciar. vai você, vai, Beto. Não, vamos lá. Ela já está com o segundo bebê. Sim. Isso já não é mais um plano, é real. É real. E hoje, qual é o conteúdo? Sexagem. Por que sexagem? Porque ela descobrirá o sexo da criança. Essa semana, gente, eu estou tensa. Não tenho nome ainda. Mas a gente já tem, tá? Sério? A Maria tem. Sim. Vai ser difícil tirar da cabeça dela. Então, a gente vai falar sobre sexagem. A gente trouxe uma empresa que sabe tudo sobre isso. Um profissional que faz esses exames para explicar pra gente como funciona. O Dr. José, eu queria super agradecer, da DASA Genômica. Agradecer sua participação, o seu tempo de vir explicar um pouquinho pra gente, que é super leiga de como funciona esse exame que mudou a vida das mamães. Opa, adiantou todo o processo, beneficiou. Exato. E aí a gente queria entender um pouco mais sobre o exame de sexagem, né? Então, assim, me corrija se for só uma impressão, mas parece que aumentou muito os pedidos, o volume desse exame. Aumentou. Bom, obrigado pelo convite, prazer para mim também estar aqui e falar com o público, né, que não é uma coisa que eu estou muito habituado, de falar com as minhas pacientes, né, são as pessoas que vêm fazer o exame com a gente. Eu faço esse exame desde 2000, eu fui o primeiro a fazer isso no mundo, fazer isso para o público, né, isso já existia dentro de um ambiente médico. E eu trabalhei muito com o teste para o público. O que quer dizer isso? Que eu fui trabalhando do ponto de vista do laboratório para poder fazer isso numa fase cada vez mais no começo da gravidez. Porque quando o ultrassom já diz, não tinha muita utilidade. E no contexto médico, era mais importante fazer um pouco mais tardiamente. Então, a gente trabalhou muito para ter um teste que fosse preciso a partir do momento que a mãe descobre que está grávida. E aí a gente viu que a partir da 8ª semana que funciona melhor. Ah, tá. Então, antes da 8ª semana, só pra gente ir entendendo aqui.
ainda corre risco de erro, eu posso falar isso? Corre. Na verdade, assim, a gente tem que ser claro. Sempre corre risco de erro. Ele é inerente a qualquer teste laboratorial. Ele pode ter errado e tem várias causas que aqui na conversa a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas a acurácia dele é muito alta. É tipo 99,9 qualquer coisa depois da segunda casa. Mas se você pensar 99,9%, parece que é infalível. Não é. 1 em 1000 você pode errar. Em geral, o diagnóstico de menino, ele é mais preciso que o de menina. Olha. Porque uma coisa que a gente... e aí já posso falar agora, né? Já explicando, é assim. Na verdade, a gente não diagnostica a menina. A gente diagnostica menino. Se não for menino, infere que é menina. Mas o que quer dizer isso? Gostei desse teste. É óbvio. Não é um teste... Não é menino, então é menina. Mas não é um teste de gravidez. Se uma mulher ou uma menina que não está grávida fizer o teste, eu só consigo dizer, não tem homem nesse sangue. É isso que eu consigo dizer, entendeu? Então, que incrível. toda vez que você... Aquilo que você procura tem uma precisão um pouco maior do que aquilo que você está inferindo só que é a menina. Então, é assim que funciona o teste. Mas por quê? Porque mulher é difícil desde Não, a porque a mulher concepção? já tem no próprio sangue dela o eu sou mulher. Sim. Seria essa a lógica. Então, o fato de eu ser mulher, eu tenho no meu sangue... É o gene que fala? É, o cromossomo feminino. O cromossomo feminino. Eu não tenho masculino. Então, se eu tiver um masculino... significa que eu tô grávida e que tem algum corpo estranho dentro de mim. Seria essa mais ou menos a ideia. Não significa, claro, porque você está fazendo no contexto da gravidez. Então, já explicando um pouco como funciona isso. Tudo isso está baseado numa descoberta que foi fantástica, feita por um chinês trabalhando na Inglaterra, na época, ele estava em Oxford, que durante a gravidez tem DNA do bebê no sangue da mãe. Isso a gente achava que não existia. E numa quantidade que você muito pequenininha, mas com os testes modernos que a gente utiliza, a gente consegue detectar DNA do bebê no sangue da mãe. Só que esse DNA está misturado com o próprio DNA da mãe. Então, tudo aquilo que a mãe já tem, eu não consigo saber se é do bebê ou se é da mãe. E o sexo é o mais óbvio, né? Eu não sei se é o cromossomo X, que é o da mulher, que eu estou detectando, é da mãe ou da bebê. Então, não adianta eu fazer. Agora, o cromossomo Y não tem nenhum motivo para estar no seu sangue. Então, se eu detecto, é porque está vindo do bebê. A Europa, a verdade é que o que eles trabalham mais, e já se faz muito, é o RH. Quando a mãe é o RH negativo, aquela história que acho que a maior parte das mães já ouviu falar. Quando a mãe tem o RH negativo, se o bebê for RH positivo, pode ter problema principalmente numa segunda gravidez. Então, na Europa, eles usam isso. Toda mãe RH negativo faz esse teste para saber se o bebê tem RH positivo ou negativo. É bem parecido com a determinação do sexo, que a gente deu esse nome aqui no Brasil. Fui eu que criei esse nome, sexagem. Olha que legal. Em outros lugares, por exemplo, em Portugal, eles não gostam desse nome. E aí cada um vai adaptando. Tem lugar que é determinação do gênero fetal, uma coisa mais pomposa. Assim, mas aí fica muito grande também, né? O sexagem fica mais... Nossa, você foi muito feliz. Os brasileiros não se incomodaram, muito, né? Acharam ok. Porque às vezes parece um pouco, sei lá, uma palavra um pouco dura, assim, né? Mas aqui pegou, né? Mas no exame de sexagem, eu descubro, obviamente, né, o gênero aí da criança. Mas, além disso, tem outras coisas que eu descubro? Tem um teste super evoluído que ele me diz todo o cariótipo do bebê, ou seja, todos os cromossomos do bebê. Só que ele é feito um pouquinho mais para frente na gestação. E aí ele diz se o bebê, por exemplo, tem síndrome de Down, se tem outras alterações cromossômicas. Esse teste já existe, a DASA genômica faz. Que é o NIPT. Também, que é o NIPT. Tá. Que foi o que nós o Dr. Javier conversou com a gente. No último podcast. Mas o da sexagem só descobre isso. É isso. É só isso que ele consegue Esse é o objetivo. Tá. E então, só resumindo, a mãe, o indicado é de que ela faça essa sexagem, né, esse exame, a partir da oitava semana. E ele vai fazer uma análise que seria um exame de sangue, né? Então vai ser uma coleta de sangue. Eu sei que ele também é super rápido o resultado. E aí, onde que você entende que existem os maiores riscos de erro no exame? Eu já ouvi falar algumas coisas, como, por exemplo, você já ter tido uma perda do bebê recente, por exemplo, algum tipo de aborto espontâneo. Quais são os principais riscos que você tem maior probabilidade de erro? É legal essa pergunta. A verdade é que, assim, eu lancei esse teste no ano 2000. Eu tenho um filho de 22 anos para 23, ele foi um dos meus primeiros clientes. Olha que só, legal! tivemos uma cobaia. Ainda era experimental. E dali, que já respondeu a tua pergunta, aumentou muito, aumentou.
a gente percebeu um aumento grande para nós depois da pandemia. Olha, achei que Mas eu não sei, eu acho que o que aconteceu também é que o teste foi sendo mais, não vou usar a palavra banalizado, mas ele ficou mais disponível, mais barato. E o brasileiro gosta muito de novidade, assim, é um povo que aderiu muito. Eu te digo isso, a gente tem um laboratório na Argentina, eles fazem muito menos teste que a gente. E não é proporcional à população, claro que a do Brasil é maior. Tem menos interesse, menos curiosidade, porque, na verdade, é para um período... Lá na frente o ultrassom vai dizer de forma nenhuma. Sim, mas sim. quem já esteve grávida, ou o pai, ou a mãe, ou o casal, a gente sabe como é diferente, a gente sabe o sexo do bebê hoje em dia, né? Na era da informação que a gente quer saber. E você, né? É muito diferente você se comunicar com uma menina ou com um menino que está dentro de você. Eu entendo perfeitamente isso. Eu acho que é uma coisa super valiosa. Não acho que é uma coisa fútil, entendeu? Mas o que eu ia dizer assim, que nesses 23 anos de introdução e de uso no país, se criaram mitos. Que eu, como criador, eu dou risada às vezes quando eu ouço algumas coisas assim que as pessoas... Não, por exemplo, o pai não pode entrar dentro da sala onde vai colher. Jura? Já falaram isso? Era uma regra dentro de alguns laboratórios. Mas eu falei, por quê? É exame de sangue. Porque o pai ia... O DNA do pai ia entrar lá dentro do Nossa, gente, sabe? Não. São mitos, mas assim, eu vi isso como regra. Não, o pai não pode. Não, claro que o pai pode acompanhar. Claro, exame de sangue, não tem o que fazer. E o sangue é todo coletado a vácuo, sistema fechado, não tem como ele intervir. Mas são mitos que vão sendo criados. Agora, o que pode interferir? O que poderia interferir é qualquer fonte de DNA masculino que esteja em você. Onde vai ter isso? Transplante de órgãos, por exemplo. Já me aconteceu uma paciente... Que interessante. Ela fez o teste conosco, deu menina. Desculpa, deu menino. Aí ela fazia ultrassom feminino. Falei, olha, porque muitas vezes o médico que faz o ultrassom, ele diz, eu acho que... E a paciente já é aquela verdade absoluta. Eu acho que tem cara de menino, tem cara de menina. Mas eles fazem isso mesmo. Fazem. Eles não falam Então, mas... Lá na frente eles falam. Eles só dão uma certeza quando é mais pro final no mesmo. Começo, achamos Aí que... a gente tem muito isso. Mas ele disse que é certeza ou não? Bom, enfim, essa paciente... Não, ele disse que é certeza. É menina. Deixa eu colher outra amostra. Colheu 3 vezes. Até uma paciente de Juiz de Fora, eu lembro bem disso. Na terceira vez eu falei, tem alguma coisa muito estranha aqui. Aí comecei a conversar. Ela era uma transplantada renal. E o rim certamente veio de um homem. Então isso acontece... E vai ser perene, né? Então ela não pode fazer o teste porque ela nunca vai saber se é menino ou menina. Então os transplantados, uma pessoa que tomou uma transfusão, que também é uma fonte exógena, né, desse DNA que pode ficar. Fora isso, por exemplo, o aborto, só se ele for muito próximo, que é aquele tempo ainda que demora para eliminar. Porque o que é interessante também é que esse DNA do bebê, ele está no teu sangue enquanto ele vem da placenta. Enquanto tiver a placenta no teu corpo, tem esse DNA. Como é que a gente sabe disso? Existem alguns tipos de gravidez que só forma a placenta, mas não tem feto. Feto, sim. Você acha o DNA. Você acha o DNA. No sangue Então, da mesmo mãe. que o bebê não tenha aquela evolução, você já sabe qual sexo ele seria. Então, esse é um problema. Mas não os abortos, de fato, não. Porque, rapidamente, em torno de 16 horas até 24 horas depois do parto, já não tem mais DNA do bebê no teu sangue. Porque a placenta também é expulsa. Expelida, né? Aí tem alguns problemas, por exemplo, que a placenta, depois da gravidez, permanece, continua o DNA do bebê ainda não. Então, são mais esse tipo de coisa que o leigo não sabe, obviamente, muitas vezes mesmo a pessoa especializada não sabe, onde o exame pode falhar. Então, por isso que eu digo, não é 100% de acurácia. E quando eu faço, nós estamos fazendo hoje milhares por mês, todo mês eu tenho um caso a ser explorado. O que é importante, que eu acho que é o diferencial, a gente tem toda uma estrutura de geneticistas, a gente acompanha o caso, a gente dá todo o suporte, a gente investiga para que a paciente fique tranquila. Porque E depois até conta para ela, né? Explica, olha, o seu deu errado porque você foi transplantada. Transparência total sempre. Você deu errado porque você teve infusão de sangue, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, porque a grávida é uma paciente sensível. Sim, e a maneira de você tratar, mas assim... A gente sempre procura ter o máximo de clareza, por mais que tenha um estresse. Às vezes, quando a gente não sabe, a gente fala, vamos investigar, é isso, é aquilo, ou não é. Nos colocamos à disposição sempre para tranquilizar, porque tem esse porém. É um exame recreativo. Eu ia falar mas
que causa Quando dá traumas. errado, pode Causa dar um traumas. estresse. E aí a mãe quer saber, poxa, mas o senhor falou que era menina e agora eu tô vendo que é menino. Eu já comprei todas as coisas. Uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. E às que vezes eu até tenho. a mãe se acostumou com aquela ideia. Não, já criou um nome, de criou uma ter aquela criança expectativa. naquele sexo. Não, e aí você pega, tem mulheres que às vezes ficam tentando um sexo, né? Sei lá, tem os 3 homens, eu quero tentar uma menina. Então aquilo gera, óbvio, uma frustração. Sabe uma curiosidade que eu tenho muito grande? Quando é gêmeos. Essa é uma ótima pergunta Essa eu também. tenho uma curiosidade. Como sabe que é os 2 meninos, 2 meninas, Um menino, uma menina. Então, a gente não sabe. Funciona assim, gêmeos é fácil de explicar. Se forem 2 e der menino, eu sei que pelo menos um é menino, mas eu não consigo dizer porque ele não é quantitativo, a carga de cromossomo, entendeu? Então, agora, se forem 2 ou 3 ou 4 e der menina, são todas meninas, porque não tem DNA masculino no teu sangue, entendeu? É assim que funciona. Mas a gente não consegue saber se são todos, se é um E menino, eu uma já menina. vi muitos, por exemplo, quando você diz o recreativo, eu super entendo, porque eu acho que o grande aumento. O Instagram talvez tenha sido um dos maiores propulsores do crescimento tão grande da sexagem. E aí até a adaptação do laboratório, que é uma empresa focada em medicina, etc., de se adaptar à realidade, tipo, da brincadeira, né? Porque eu sei que até, eu não sei certinho como que funciona o procedimento lá, a parte administrativa mesmo falando, mas eu sei que tem laboratórios que, tipo, pede qual é o e-mail que vai o resultado. Porque entra na brincadeira, realmente, do sexo ser descoberto através de uma festa, ou através de, enfim, né, de uma brincadeira que foi o caso da Maria. Então, eu já vi nos gêmeos, cara, todos acertam. Tipo, você pegar como que é o nome? A Lari que veio aqui. Ela fez o chá revelação e deu um menino e uma menina. Era um menino e uma menina. Então, assim, é super incrível. A minha maior curiosidade era efetivamente porque os gêmeos é muito complexo, né? A descoberta. Então Dessa você vê o quanto forma, que a gente já tá sim, evoluído, né? O né? ultrassom é mais simples, né? Sim. Porque aí você... Sim, porque é isso que é o ultrassom, concordo. você vê, né? Então, aí não tem... Mesmo não tem esse tipo de coisa. Tem situações, e a gente aqui pode falar e tal, mas, por exemplo, tem uma situação em que a genitália da menina ela é masculinizada. Acho que vocês já ouviram falar Sim, nisso. já. A mãe produz alguns hormônios e tal, e tem um impacto sobre o bebê. Então, o que acontece? O ultrassom diz que é menino, mas o DNA diz que é menina. Eu já tive 2 casos como esse, entendeu? Então... E era menina no final. E era menina. Só que, o que é legal? Não é só porque deu uma discrepância. Se você souber que isso está acontecendo, o médico tem chance de intervir, tem muito menos consequências depois para essa menina, se ele souber precocemente Sim. que é isso que está acontecendo. Sim. Então, essa discrepância entre imagem e DNA, ela pode ser usada do ponto de vista clínico. Clínico. Mesmo. Isso é muito legal. Eu acho que fica como uma dica, viu, José? Porque se você pensar aqui, né? Vamos pensar na parte recreativa, o tradicional aí das mães. Fui lá, fiz uma sexagem, fiz uma brincadeira, deu errado, né? Sei lá, por algum motivo deu errado. Fico super triste, sei lá, quero processar o laboratório porque errou, etc. Eu acho que é uma questão de você olhar para aquele problema Sim. como uma forma crítica no sentido de por que deu esse erro. Exato. Então, assim, de confiar efetivamente na qualidade que a gente já tem hoje, né, de exame laboratorial e tudo mais, de que realmente eu posso ter ali um problema, como foi o caso de ela ter sido transplantada, coisas do gênero que talvez ela não conhecesse, mas talvez até com a própria criança. E entender exatamente. Essa discrepância, né? Esse erro que ela teve ali naquele meio caminho. Mas a gente está falando muito dos problemas, Dos obviamente. excessos, né? E a das verdade exceções, é que, assim, desculpa. a gente trata com muita seriedade, por isso que a gente tem todo esse suporte, que eu acho que é um baita diferencial, né? De a gente poder ajudar a mãe nesse momento delicado, mas a grande maioria dos exames saem lisos, a gente acerta, não tem problema nenhum, assim, é raro mesmo acontecer esses erros. Mas quando você faz muito, tá sujeito a acontecer mesmo, né? E a mãe tem certeza que é uma coisa, a sexagem da outra. Ela fica brava? Ela fez aquele teste Só psicologicamente da colher, falando. Da colher, do garfo, roda a linha. A aliança. Sabe por que é engraçado? Olha, eu vou contar. Eu acredito muito em energia, acredito muito nessa questão cósmica e tal. Enfim, eu. E quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tinha certeza que era menina. Ponto. Final. Porque eu sempre soube que eu teria 2 meninas.
E aí tudo bem. A primeira, todas as simpatias, superstição, sei lá, tudo dava menina. Não fiz sexagem. Super acreditei, né? Esperei o exame do ultrassom e deu menina, tal, normal, tive minha primeira filha. Na segunda, eu tinha certeza que era menina, ok? Tudo que Todas era as brincadeiras. místico, que era de brincadeira, tudo dava menino. Aí começaram a encher meu saco. Roberta, você precisa fazer sexagem. Eu falei, preciso pra quê? Preciso pra quê? Eu Porque sei que é tá menino. dando menino e você tá cismando que é menina. Eu falei, gente, calma. O ultrassom vai mostrar que é menina. E, sabe, muita gente enchendo meu saco. Na sua época não tinha tanto chá revelação. Não tinha tanto chá revelação, é verdade. Aí, bom, enfim, resumo da ópera. O ultrassom mostrou que era menina. Era óbvio. Talvez se eu fizesse sexagem do jeito que tava, era capaz ainda me... Não ia. Ó, eu nunca tive palpite. Eu sempre tive. Meu marido eu nunca não. tive, inclusive, Não dúvida. tenho, inclusive. Não. Eu nunca tive dúvida. Eu não tenho nenhum palpite. Tanto que quando eu fiz a chá revelação da Maria Alice, eu até peguei essa semana o vídeo e eu tava lá, é menino. E não era menina. Assim, eu não tenho nenhum palpite correto. Tanto que eu nem dou. Agora não faço ideia, não sei se é menino. O Beto falou que é menino. Ó, vou estar até gravado. O Beto falou que é menino. O fato da Maria Alice, que é filha dela, né, tem 5 anos, falar que é menino... Não, ela não falou nada. Mas Ela já é deu os Dudu? 2 nomes, é Dudu ou Nina. Ah, bom. Ela deu os dois, ela deu as 2 opções. Mas Nina. É. Legal, Nina. Sei lá. Enfim, eu não quero nem. Eu não sei se eu quero nenhum dos dois, e aí não sei como eu vou lidar com ela, enfim. Mas eu não sei. Então, essa é uma, assim, na fase de pesquisa, quando eu fiz, porque isso foi tudo validado, eu queria saber se a gente de fato acertava, quanto a gente acertava. Então, eu mesmo ligava para as mães e sempre depois pedia para dar o retorno. Que demais. Se não dava retorno, essa é uma grande diferença que eu acho que é de cultura também no Brasil. A grande maioria, mesmo decepcionada, vindo com saúde, tá bom, eu tô feliz, e já percebia que tava com a ideia de queria ter um menino, mas virou de uma menina e já começava a amar do mesmo jeito e tá feliz com a ideia do mesmo jeito. Então, psicologicamente, é como se fosse um raio, né? Dá-lhe um... mas tá exatamente. Bom, tá tudo bem, tá saudável. Eu nunca falei pessoalmente, quer dizer, era sempre pelo telefone, então eu não sei, talvez pessoalmente fosse até melhor, porque dá mais uma intimidade para falar isso. Mas por que eu tô falando isso? É uma outra curiosidade. Tem alguns países que não pode fazer sexagem fetal por causa da taxa de eliminação de meninas. Existe um desequilíbrio na população imenso. É muito mais mulher, né? Eles eliminam as meninas. É porque tem mais mulheres do que homens. Não, é porque a menina, a família tem que dar o dote para a família do homem. A Índia é um país assim. Sim. E lá tem uma desproporção bem importante. A China também, menos, mas a Índia é importante. Tanto é que vocês vão lembrar que aí nesse caso é melhor ultrassom não na fazer. Índia não se pode fazer ultrassom. Não pode. Lembra da novela que tinha lá, Caminho das Caminho Índias? das Índias. Que ela ia para Dubai fazer ultrassom. Não sei se vocês lembram disso na não novela. lembro. Para mim, eu não assisto muito novela, obviamente, Mas trabalha me nessa área, contaram, né, isso. E então isso foi uma coisa que eu nunca percebi. Claro que alguém pode usar o teste para uma besteira como essa, mas assim, na população brasileira, eu acho que não é esse o negócio, não é esse o problema e o que vier E tá tem bem. realmente uma desproporção muito grande entre Na os Índia, dois. na Índia é Aqui medida. no Brasil tem muito ou não? Aqui não. Aqui a gente tem um pouquinho mais de meninas só, mas Estamos super... Mas a mulher vai empoderar, né? O medo da Índia também não é só. O medo da Índia é perder. eu não Essa sei gestão qual toda masculinizada deles. Mas tudo bem. Mas Aqui eu é 0,2% achava que era de muito mais diferença. mulheres. Eu Não, achava que era- 0,2, 51 a 49. Ó, tá vendo? Não precisa cada homem ter mais de uma mulher, hein? 50,5, 49, qualquer coisa. É um pouquinho mais de menina, e aí tem umas teorias e tal, mas não interessa. Que demais. isso Nossa, aqui. eu adorei. Inclusive, a gente monitora, né? Todo mês a gente vê qual foi a nossa proporção, porque não pode, se a proporção for muito diferente, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Ela sempre se mantém estável ao longo do Olha que tempo, legal. né? Que demais. Que incrível. Podia, né, ter alguma... É que assim, aí a gente vai entrar em outro assunto, mas podia ter, tipo, 2010 nasceu mais menina do que menina, tipo, 50% E é mais. engraçado, porque é uma questão... número porque grande, sabe assim? Ó, pra você ver, existe um dado específico e que, pensando em estatística, ele realmente deve ser real, né? Pensando no volume. Por exemplo, a DASA tem uma representação laboratorial no Brasil gigantesca, é a maior. Então, realmente, estatisticamente,
é um número Sim. validado. E aí você trabalha com a questão das percepções, né? Nossa, na minha época só nasceu mulher. Porque o quanto que a gente não tem aquela visão, tipo, focada, né? Quando eu compro um carro azul, todos são azul. Então, quanto que a gente não tem essa percepção e cria uma verdade que não existe, inclusive. Nossa, eu adorei. Sim. Acabou nosso tempo. Eu já tava até olhando ali. Na verdade, eu queria falar um pouquinho como... porque assim, toda hora que acabou, ela que sempre quer falar, então... Então, como eu sempre quero falar, como descobrirei daqui 7 dias, 6 dias, o sexo do neném. Eu não podia deixar de falar também que a Pipu, como patrocinadora do podcast, um dos grandes carros-chefes da empresa, que é a gestão de presentes e tudo mais, é a organização do chá, não só o chá de bebê, que era a nossa tradição grande do passado, mas também o chá revelação. E por que que ele entra, né? O chá revelação, ele não substituiu, mas ele ganhou uma proporção muito maior dentro da cultura, a cultura, né, da gestação, do presente, do festivo. E a gente está numa fase que ainda é muito precoce da gestação, né? Então, você está falando de 12 semanas, você ainda tem um processo muito longo pela frente. Você tem várias coisas que podem acontecer nesse meio do caminho, em questão de prematuridade, coisas do gênero, e que você não consegue prever. E que dentro do comportamento cultural, normalmente se dá fraldas aí um chá de bebê, se dá fraldas aí um chá de revelação. Fralda vence, gente, não sei se todos sabem, fralda tem 1 ano de validade, não mais do que isso. Então, a Pipu tem o gerenciamento dos ganhos de presentes. Até porque você também não sabe se é menino ou menina, então você quer comprar uma roupinha depois que tem sei lá, eu não gosto de titular, mas rosa ou azul, ou mais pra uma linha lilás, enfim. Então, tudo isso você recebe, você ganha esses presentes. Esses presentes ficam guardados, você não tem tempo para uso. E aí você vai empregar a compra efetiva dos produtos no momento em que você precisa dos produtos. Necessidade. Sem correr risco de perder, comprar uma fralda que a criança tem alergia, coisas do gênero. Ou mofar com uma lapó e coisas semelhantes. E tem uma coisa muito legal também na Pipu, que é você fazer uma votação de sexo. Então, todo mundo que quiser te presentear, qualquer presente, R$1 o presente, é como se fosse um lance para fazer uma votação. E aí, todo mundo vota o sexo. Não tem nem como aquele que levanta a bandeira azul e depois levanta a rosa? Não dá. Então, lá você faz essa votação e, no final, a mamãe pode fazer um sorteio com aquela votação. Então, todo mundo que ganhou o voto, então, sei lá, todo mundo que ganhou menino vai participar de um pequeno sorteio aqui, uma brincadeira dentro do próprio chá, né? Então, é uma brincadeira adicional, é divertido, todo mundo vota, todo mundo participa, contribui, que é um grande propósito do chá de bebê, ajudar ali com a mãe, com a fralda e tudo mais, sem ter desperdício ou risco de perder o dinheiro e o presente dos convidados que deram com tanto carinho. Então, queria deixar essa dica pra vocês. Eu já fiz tudo. Duvido. Já votei e já comprei. Duvido. Já fiz tudo, já votei e já comprei. Eu tenho minha opinião. Depois eu conto se acertei, gente. Mas eu acho que acertei. Daqui 7 dias estará, né? Aqui no Instagram mesmo. Vamos colocar aqui no podcast, né? Vamos. E uma coisa que eu queria também dividir com vocês é o processo da gestação. Provavelmente a gente também vai fazer um diário de gestação aqui no podcast, para dividir tudo que a gente vai aprendendo e tudo mais. Vai ficar como um acervo de conteúdo também, de mais cronológico, né? Hoje a gente tem muito conteúdo que não está especificamente cronológico, né, Bé? Não tá. A gente tem desde gestação, bebê, criança maior, educação, até cuidado escola. da mãe e tal. Exatamente. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais cronológica na gestação para contribuir quem tá chegando aqui para dentro do podcast, tá? E quem tiver dúvida, então, sobre sexagem... Gente, a gente tá com o pai da sexagem. Eu tô muito emocionada. Né? Eu achei incrível. Fui eu que desenvolvi. Feliz. E ele acertou o filho dele. Oh. Foi incrível, você acertou? gente. E a filha também. Mas a menina veio depois. Então o menino foi cobaia. Gente, José, eu tô muito feliz de você ter participado com a gente. É um momento muito especial. Vai ser um podcast muito especial pra nós. Com a novidade, a gente não teve nenhuma gestante no período, né, Beto? A gente só no meu depois. caso, eu já saí de linha, né?
A Roberta já se aposentou. Não, eu tô aposentando. Nossa. Eu queria super te agradecer o seu tempo. Em estar aqui E com a gente. explicação também, né? Também, De contar tudo. até os erros que trabalho. são pequenos, né? Acho que é legal a gente destacar aqui, como você falou, são muito pequenos, mas que se ocorrer, a gente pode avaliar. E aí você vai dar o resultado pra mãe, né? Não é dizer que não vai ter uma avaliação, um carinho, um cuidado com essa mãe. Eu acho que isso é muito importante de vocês destacarem aí no procedimento da DASA. Bom, eu que agradeço também, foi um prazer e obrigado pelo espaço e a gente poder falar um pouquinho disso, que na verdade é o meu bebê, né? É o que eu faço há 23 anos e eu tenho o maior prazer de fazer Admirada isso. pelo seu trabalho. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Tem, assim, alguma coisa em desenvolvimento, alguma coisa nova? Sempre tem, né? A gente está sempre investigando, né? Como melhorar, como diminuir a taxa de erro, mas basicamente o que a gente gostaria, o sonho dourado é conseguir separar o que é do bebê daquilo que é da mãe. E aí as possibilidades são muito maiores, né? Mas ainda não existe, ninguém conseguiu fazer isso ainda. Bom, Mas conseguirão, você vai ver. Já a gente tem novidade. Super obrigada. Obrigada. Um super beijo. Tchau.